finais dos tempos, ao ler Mateus capítulo 24, abre aí capítulo 24, ao ler o versículo 3 desse capítulo, nós vamos encontrar os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. Nessa pergunta, eles dizem assim: olhe para Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Deixa sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24. Jesus estava, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, são capítulos muito interessantes para a gente ler, principalmente nesse tempo agora, não é? Em que estamos, de vez em quando a gente vê, na internet eu vi algumas perguntas, algumas afirmações, algumas comprovações, de que tudo o que está acontecendo, e principalmente os fatos desta semana, que foi a invasão da Rússia, em um país existente, né, lá, a Ucrânia, um país com seu povo, apesar de falar a mesma língua uma parte e tal, mas nós fomos assim, impactados, e isso sempre, quem conhece a palavra de Deus, não deixa de pensar um pouco, e aí as conversas começam teses, comprovações, começam a serem ditas e conhecidas. Eu pensei nisso, irmãos, aí eu falei assim: olha, quero abrir meu coração com a igreja sobre o que realmente eu entendo que deveria ser as nossas preocupações num tempo como agora. Por quê? Porque Jesus, ele pegou e falou assim, ele já avisou que o dia e a hora, inclusive nem ele sabia. Jesus, como ser humano, ele falou assim: gente, nem eu sei. Então, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer isso lá no versículo 36, né? Mateus 24, versículo 36, ele fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Beleza. Então Jesus estava já dando um alerta para nós, mas há uma coisa tão tremenda neste momento que Jesus está dizendo, que é meio que para nos chamar a atenção. No lugar onde ele estava sentado, nesse lugar que ele estava proferindo o sermão sobre os últimos tempos, as profecias de Jesus sobre os últimos tempos, ele estava junto com os seus discípulos, vivenciando o cumprimento de uma profecia, na opinião de muitos intérpretes bíblicos. A profecia que está em Zacarias, o penúltimo capítulo da Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia, no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer assim, e naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Segundo os estudiosos, o momento em que Jesus vai proferir o sermão sobre os últimos tempos, ele está vivendo um cumprimento de uma profecia, essa profecia é relatada em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Os discípulos estavam vivendo ali algo que depois o Evangelho vai deixar bem claro, que a palavra de Cristo foi se cumprindo conforme ele foi avisando. O problema é que havia uma expectativa material e geográfica do cumprimento das profecias de Deus. A material estava ligada à nação que ia voltar ao seu auge do tempo de Davi e de Salomão. A nação, os judeus pensavam nisso. E a geográfica é que tudo ia acontecer ali em Israel, ali em Jerusalém, e ainda que algumas profecias se cumpriram literalmente na chamada Terra Santa, Deus tinha, na minha opinião, Deus tinha um outro alvo. Deus tinha a humanidade como alvo para o cumprimento das suas profecias.
Jesus estava ali, assentado no Monte das Oliveiras, e parte do seu sermão, ele avisou assim, de que tudo que eles estavam visualizando daquele monte, e de lá do monte, dá para ver, daria para enxergar o templo, o grande templo, aquele prédio bonito, aquele prédio lindo, um edifício assim que parecia inabalável. E a profecia de Jesus era que não ficaria pedra sobre pedra daquele lindo prédio. E 40 anos depois que Jesus disse essa profecia, realmente o templo foi destruído com a invasão romana, e o general Tito entra em Jerusalém e detona, acaba com aquele templo bonito, lindo que estava ali. Então aquela profecia, um bom número de discípulos, eu creio, viu, assistiu, presenciou o cumprimento daquela profecia. E o que tem a ver com profecias? Uma expectativa sobre os sinais que comprovam a profecia. Foi daí, queridos, que quando você olha para este capítulo 24, Jesus começa a nos dar alguns alertas. Olhe comigo para o versículo de número 4 de Mateus 24. Primeiro alerta de Jesus. Jesus vai dizer assim, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus estava avisando que a preocupação dos discípulos, da nação judaica, de todos aqueles que ligam muitas profecias com sinais prévios, eles ficam muito à mercê de enganos e de engodos. Aí Jesus vai avisar nesse capítulo sobre o surgimento. Olha, quando Jesus fala no versículo de número 4, ele vai avisar assim, tome cuidado, vai surgir muita mentira, falsos profetas, falsos cristos. E no versículo de número 11 ele vai dizer assim, enganarão, e surgirão falsos cristos, enganarão a muitos. Agora, irmãos, eu gosto muito de quando Jesus repete isso e nos traz uma garantia no versículo de número 24 desse mesmo capítulo. Tem uma expressão aqui que eu gosto muito de ouvir isso dos lábios de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 24, você vai encontrar Jesus dizendo exatamente assim. Olhe para esse texto, ele vai dizer assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Sabe o que eu gosto? Na tradição da Revista Atualizada fala assim, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Sabe o que eu gosto muito desse se possível fora, porque eu entro com a minha posição de fé e digo uma coisa que eu quero que você, tomara que você creia como eu creio: é impossível enganar um crente em Cristo Jesus. Diga amém para isso. Então não precisa se preocupar em ir atrás de detalhes, de sinais, de outras profecias que ajudam. Se possível, a expressão, se eu fosse fazer uma análise sintática aqui, eu não sei se tem algum professor de português aqui, mas a minha compreensão dessa tradução é que, se possível fora, futuro do pretérito imperfeito. Acertei? Nossa, se eu errei, ninguém sabe. Tainá, faz assim ou assim. Também não sabe, graças a Deus. Maressa, acertei? Isso é coisa de filha. Sei não, o mais ou menos. Irmãos, o certo é que para mim, isso é uma afirmação. Se possível fora, como não é possível, os escolhidos não serão enganados. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está falando que essa preocupação dos sinais, que nem essa semana, irmãos, a guerra lá, desculpa, vamos aplaudir ao Senhor pelo grego que existe. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.
surgiu. Agora, o evangelista Lucas, ele acrescenta uma coisa que a gente está mais vivendo agora. Quando você abre Lucas, dando a versão dele sobre o sermão de Jesus, no versículo 11, Lucas acrescenta a questão das pandemias, das pestes, das enfermidades. Então ajunta a guerra lá na Ucrânia, ajunta a pandemia, meu irmão, aí vira um terreno fértil para a gente ficar alerta. Assim, isso é sinal dos tempos. Mas antes disso, irmãos, eu gostaria muito que atentássemos para a preocupação de Jesus. Primeiro, nesse próprio capítulo, eu acho que ele traz essa garantia agora confirmada pelo uma cópia dos originais, né? Que não é possível. Então relaxa, você não vai ser enganado se você estiver em Cristo Jesus. E ele fala assim, mas sabe o que Jesus fala quando ele fala para os discípulos eles ficarem espertos para que ninguém vos engane? Para você parar de perder tempo, para você focar qual que é a preocupação de Jesus. E é aqui que eu vou dizer para vocês. Isso me chamou muita atenção. Quando os sinais do final dos tempos acontecem aonde precisa realmente chamar a atenção, nas nossas vidas. Você sabia que eu e você somos um campo de sinais? Quando Jesus nos desperta para a gente não ficar, olha, fica esperto, que ninguém vos engane. Jesus fala, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é possível enganar quem realmente está em Cristo Jesus. Mas é interessante você então focar. Sabe por quê? Nos relatos dos evangelhos sobre o sermão do final dos tempos, vai aparecer preocupações em que eu e você precisamos ter. A mais terrível de todas é essa de Mateus 24:12. Irmãos, é inegável que essas coisas estão acontecendo. Em Mateus 24:12 vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade. Aí vem uma coisa que na NVI aqui vai estar o amor de muitos, mas na revista atualizada está assim, o amor de quase todos. Então, antes de você preocupar com a guerra lá, antes de você preocupar com o sinal dos tempos que é a pandemia, antes de você preocupar com os tsunamis, os grandes terremotos, que são evidências de um começo, um alerta, se preocupe quando os sinais começam a acontecer em você. É isso que me queimou meu coração essa semana, quando eu fiquei interessado, né? Profecias e relatos tal, eu fiquei olhando assim, aí a Bíblia vai dizer, aí eu quero chamar a atenção de vocês, olhem com mais um pouco para o capítulo de número 24, esses versículos aqui, esses versículos do 9 em diante. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Agora vem as preocupações que você tem que ter consigo, trairão, se odiarão, além de ser odiado, vão odiar também uns aos outros. Nesse contexto todo, vai surgir, segundo o relato de Mateus capítulo 24, no versículo 11, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Queridos, esses sinais relacionados àquilo que ataca diretamente você, a sua posição, é isso que deve queimar o teu coração com relação às preocupações. E esse terrível do esfriamento do amor de quase todos, isso deve
deixar-nos muito preocupados e você fazer uma pergunta que só você pode responder. Será que o seu amor não está esfriando? Você não está ficando mais calculista, mais frio, mais sem se importar com nada? Tudo para você surge um argumento, por que não? Por que você não está agindo? Por que você não está fazendo? Mas também, diante de tanta injustiça, diante de tanta iniquidade, cuidado, cuidado, é esse sinal dos tempos, que é muito, muito, muito perigoso, mas para você, não para essa preocupação de uma macrovisão do que está acontecendo no planeta, se preocupe com o que está acontecendo contigo. Quando eu olho para esse texto, aí vem um alerta, ainda bem que é Jesus que está falando isso, porque senão a gente fala, como é que é isso aqui? Eu só vou ler o que está escrito e não vou dar nenhuma postura teológica nisso, mas Jesus deixa bem claro no versículo de número 13, a necessidade da perseverança, onde foi pregado isso aqui na mensagem, a perseverança, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós temos uma experiência com Jesus Cristo, transformadora das nossas vidas, nós somos libertos da necessidade de fazer por merecer, mas o que acontece conosco é, que Cristo, eu não persevero para ser salvo, porque eu estou em Cristo, eu persevero, em Cristo eu não consigo fazer outra coisa, senão perseverar, continuar firme, continuar amando, se preocupando com isso. Qualquer sinal de um nascimento de um iceberg ou de uma geleira dentro de mim, é necessário que eu desperte, não vou deixar que isso me contamine, eu não vou deixar que isso me domine. Os sinais dos tempos chamam a atenção para fora, mas lá tem muita mentira. Só você e somente você pode dizer o que está acontecendo aí dentro. Contra isso é entre você e Deus. Aí vem a Bíblia e diz no versículo 13: aquele que perseverar. Então, queridos, saiba, você é um campo de sinal. Você é um campo de sinal. Sinais sobre isso, será que é o fim? Está acontecendo dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, crença minha, quando você vai ler o Evangelho sobre previsões, você vai ver essa coisa, essa geração não morrerá sem ver isso, sem ver aquilo. Crença minha, começou uma última geração profética na pessoa de Jesus Cristo. Iniciou-se uma geração ali, na ressurreição de Cristo e na assunção de Cristo, quando Cristo foi para o céu. Começou-se uma geração profética, que cabe muito bem naquilo que Pedro diz, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Essa é a minha crença. Por isso, é que quando você vai fazer um estudo, e quando você vai entrar em alguns detalhes, em todas as gerações dos fiéis de Cristo até o ano de 2022, houve sempre uma expectativa de que estávamos vivendo a última geração. Chegou a nossa vez. Uma coisa eu garanto para você, nós estamos bem mais perto do que a primeira. Isso eu não vou errar. O dia e a hora eu não sei, mas que está perto, está perto. Porque nós estamos bem mais pertinhos. Mas querido e querida, eu quero que você olhe para um texto desse, olhe para o contexto, olhe para as preocupações que está pululando aí na internet. E antes de você ficar empolgado e vibrando com algumas teses, que algumas são tremendas assim, quando você ouve alguns, você fala assim, que bom seria, mas antes disso, saiba o que está acontecendo contigo. Estamos vivendo sim, nós estamos vivendo a nossa geração, e como todas as gerações passadas, houve sinais,
ouve as mesmas coisas, mas uma coisa que nós não podemos negar: nós estamos bem mais perto. E aí eu quero dizer o que Jesus começou falando desde o começo, assim. Falou: ó, cuidado, ninguém vos engane. Mas tem uma coisa que eu fico pensando assim: Jesus, eu acho que o Senhor deve achar muito engraçado isso, né? Porque Ele deixou um avisinho para nós, em Mateus, capítulo 25, 13, que Ele fala assim: ó, portanto, vigiem, porque você não sabe nem o dia, nem a hora. Na minha opinião, se eu fosse ser prático, eu acho que a gente tem que orar assim, ó, um olho fechado e o outro aberto. Esse aqui que é orar e vigiar, ó. Esse fecha e esse abre. Irmãos, olha a experiência que eu tive nessa enchente. Eu lembrei desse versículo. Eu estava conversando com a irmã Eliane, mãe do João Vitor, que aniversariou essa semana, e eu perguntei para ela assim, esposa do Hamilton, falei: Eliane, como que foi o pós-enchente de 2014? Ela falou assim: pastor, no próximo ano das chuvas, nós ficamos todos preocupados, assim, não dormia, ficava meio atento. No segundo ano também. No terceiro ano, a gente estava mais ou menos. A partir do quarto ano, parece que a gente, assim, desligou. Irmãos, eu na hora até falei para ela, falei assim: isso tem tudo a ver com vigiar e orar, né? Porque, irmãos, é exatamente isso. Parece que a gente não tem a noção de que todos esses sinais, de que todas essas coisas que despertam o pensamento de alguns sobre: será que essa guerra é um sinal dos tempos? Será que a pandemia é um sinal dos tempos? Sim, porque está escrito. Está escrito. Lucas vai dizer isso, vai falar sobre as enfermidades, sobre terremotos, sobre tudo isso. Agora, o vigiai e orai está ligado exatamente a uma coisa que é muito natural. Nada vai acontecendo, essa guerra vai passar, essa pandemia vai passar, e aí a gente vai, exatamente como foi o testemunho que a Eliane disse, de que vai se desligando, primeiro ano, segundo ano depois. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que estamos sim, mas Deus tem uma prioridade antes de pensar nas nações, nos terremotos. Há uma expectativa de Deus na minha vida e na sua vida. Quando você vai olhar os detalhes dos relatos, ele vai falar muito sobre a minha postura, e para que eu me preocupe, como é que eu estou nele, como que eu estou em Cristo, como eu estou posicionado em Cristo, com as garantias de que não serei enganado, mas com a possibilidade de viver um contrassenso que eu vi nesta passagem, e quero aqui orar com vocês. O contrassenso é o amor esfriando, no capítulo 12, mas no versículo 14, o evangelho do reino sendo pregado em todo o mundo, de Mateus 24. Eu falei assim: olha, eu não sei se os corações gelados serão responsáveis por isso, mas misteriosamente, aqueles que não vão ser contaminados pelas consequências da iniquidade, pelo esfriamento do amor, vão estar tão apaixonados por Jesus, que vão estar transbordando a ponto de, os poucos que ficarem, vão conseguir espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Então, antes de você preocupar com os grandes sinais, veja o que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo dentro de você. Lucas vai dizer para nós no versículo 13 do capítulo 22, que vai ser para nós uma oportunidade
Lucas 22:13, uma oportunidade de nós darmos testemunhos da nossa posição em Cristo Jesus. Você que está posicionado em Cristo Jesus, fique em pé. E você que não está, fique em pé também, para não pegar mal. A não ser que você seja como a Poliana, que pode até nascer hoje, né, Poli? Hoje não, né? Poliana está liberada, porque pelo amor de Deus, ela nem consegue. Mas os outros que puderem, por favor, fiquem em pé. Eu quero orar com você, eu quero orar por nós, para que eu saia daqui com uma preocupação relatada no versículo 12 de Mateus 24. É inegável que tudo está acontecendo, e com uma das coisas mais inegáveis, é a multiplicação da iniquidade e a consequência dela. Então tome cuidado, como você está? Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te incomodar e você vai perguntar para Deus: Deus, como aquecer meu coração? Como não deixar eu ser tomado por essa geladeira, por esse gelo, por esse esfriamento, que a Bíblia diz que é quase todos, que eu não seja esse todos. Vamos orar.